Paz seja sobre os nossos corações nesse dia. Sejam muito bem-vindas a mais um dia, né, de oração, Filhos no Altar. Hoje é o nosso quarto dia de oração e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de cura das feridas que geram rebeldia. Então, lá no livro de Salmos 147, versículo 3, a palavra vai nos dizer: Ele quebranta, ele sara os quebrantados de coração. Então, esse versículo, queridas, ele revela que Deus ele é especialista em restaurar áreas internas que ninguém vê, né. A palavra do Senhor está nos dizendo que Ele sara os quebrantados de coração. Então, quando nós pensamos nos nossos filhos, quando nós levamos isso, né, para o altar do Senhor, nós começamos a entender que a rebeldia, ela não é apenas um comportamento, como nós temos falado muito aqui, né, mas ela é fruto de um coração ferido, que precisa de cura. E essa cura, ela vem do Senhor. Então, por trás de toda rebeldia, frequentemente existem feridas silenciosas. E muitas vezes nós não percebemos isso como pais. Muitas vezes nós não percebemos que a rejeição, a insegurança, a vergonha, o medo, os traumas que não foram tratados podem estar gerando esta rebeldia no coração dos nossos filhos. Muitas vezes nós não conseguimos perceber isso, nós só vemos o comportamento em si. Mas um filho ferido, querida, ele age a partir da dor, não da intenção de ferir. Né? É como se fosse uma forma de proteção. Então, quando a palavra do Senhor nos diz que Deus ele sara, né, os oprimidos, ele sara os contritos, né, quando ele sara os quebrantados de espírito, é isso que ele está falando. Ele está falando realmente assim, sobre filhos feridos, sobre filhos que têm o coração, né, machucado. E muitas vezes nós não estamos vendo isso, muitas vezes nós não estamos percebendo isso. Então Deus ele trata o coração antes de transformar atitudes. Então, pais muitas vezes também precisam de cura emocional para responder com sabedoria e não com dureza. Porque quando o coração ele é restaurado, a rebeldia perde a força. Então, muito além, muito mais do que orar por cura, né, da rebeldia, nós precisamos orar para que o coração seja restaurado. E, infelizmente, como nós muitas vezes também estamos feridos, nós não percebemos isso. Nós só estamos olhando o fruto, nós não olhamos a raiz, nós não oramos a respeito daquilo que está trazendo isso sobre os nossos filhos. Então, esse aqui é um tempo, querida, para nós pararmos, para nós analisarmos isso. Esse é um tempo para nós termos, não apenas orarmos, né, a respeito de filhos rebeldes, mas para que nós tenhamos atitudes práticas. Nós precisamos aprender a orar especificamente, né, sobre uma ferida que às vezes a gente está percebendo no nosso filho ou no relacionamento familiar. Então, nós precisamos ter olhos espirituais para identificar esses pontos que são sensíveis e apresentar isso ao Senhor, pedindo cura na raiz e não apenas no comportamento. Então, para isso, nós precisamos, às vezes, ter gestos práticos de restauração. Às vezes, uma palavra branda, um gesto de bondade, uma mudança de postura, às vezes, um ambiente mais leve, cria esse espaço emocional para que Deus possa agir. Então lá no e-book, eu coloquei lá 10 opções, né, para que você possa tá escolhendo, se possível fazer as 10, que bom seria, vai seguir numa sequência que faz, né, então, às vezes gestos, né, que a gente pode estar fazendo e que pode estar mudando totalmente o ambiente. Então assim, ó, vou dar alguns exemplos aqui, ó, gestos de bondade. Faça algo simples e afetuoso, sem cobrança, para comunicar amor diretamente ao coração ferido do teu filho. É uma forma de você ganhar o coração dele. 2, quebra de padrão pessoal. Mude conscientemente uma reação sua que costuma gerar tensão, criando um novo ambiente emocional. Sabe quando o filho chega, você já reage de tal forma. Observa isso e muda isso. Muda a forma. Isso vai gerar, querido, um ambiente onde haja uma transformação, onde a gente permite que o Espírito de Deus comece a trazer cura, comece a trazer mudança na nossa vida. Então, queridas, nós precisamos ter essas atitudes práticas, nós precisamos realmente mudar as nossas vidas, precisamos entender no Senhor, né, o que o Senhor está fazendo em nós. Comece a declarar frases, né,
de cura. Diga algo simples, algo afirmador, algo que toque a identidade dele, algo que ofereça, segurança emocional. Ore pelo quarto, coloque uma música suave, declare paz, né, sobre o espaço onde o teu filho vive. Isso tudo, amada, vai fazendo vai criando, né, essa atmosfera onde o Espírito de Deus pode agir, onde Deus realmente pode curar as feridas. Porque assim, como é que Deus vai curar feridas? Como é que Deus vai curar corações quebrantados? Porque Deus vem com a cura e a gente vem com a ferida. Deus vem com a cura e a gente vem machucando de novo. Então nós precisamos perceber, nós precisamos ter essas atitudes práticas para que a gente possa, porque é muito fácil a gente só colocar a culpa neles, a gente só orar por eles e a gente não perceber aonde nós estamos falhando. Então se pergunte, queridas, se pergunte assim, que feridas podem estar falando mais alto do que as palavras no coração do teu filho. Essa pergunta, querida, ajuda você a enxergar além do comportamento, a discernir a dor, né, que sustenta a rebeldia. Muitas reações duras, elas são expressões de feridas internas que precisam ser reconhecidas para serem curadas. Talvez, e a gente vai falar isso um pouquinho lá na frente, talvez teu filho tenha sido rejeitado quando você soube que estava grávida. E hoje ele reage, né, com rebeldia, com afastamento, com retraimento. E às vezes isso é só um pontinho, né, só a pontinha do iceberg, né, daquilo que ele está passando. O problema não é a rebeldia de hoje, é o trauma que ficou ontem, foi a rejeição de ontem. Então pergunte, se pergunte, peça para o Espírito Santo trazer essa revelação para você, porque às vezes nós não conseguimos ver, às vezes nós estamos tão habituadas, amadas, a ter uma visão tão limitada que nós não conseguimos ver, nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre. Quais são essas feridas que estão falando mais alto do que as palavras? Às vezes ele fala uma coisa, mas o coração está dizendo outra. Às vezes ele grita com você, mas o que ele está te pedindo é que você o ouça. Às vezes o grito dele não é por raiva, não é por nada, ele quer que você ouça o coração dele, né. Então se pergunte se você tem reagido à dor ou à pessoa, porque a forma como você interpreta o comportamento do teu filho determina a tua resposta. Quando você reage à dor, você constrói pontes. Quando você reage apenas à atitude, você gera conflitos. E é por isso que nós precisamos discernir. Nós precisamos de discernimento, porque isso muda completamente a dinâmica emocional dentro da nossa casa. Quando eu entendo que a rebeldia do meu filho não é porque ele não me ama mais, é porque de alguma forma ele não está se sentindo amado. Alguma coisa dentro dele se quebrou. Então eu começo a reconstruir isso. É quando eu começo a entender que a fuga dele, o tempo fora, é porque talvez as coisas dentro do lar não estejam alinhadas, e ninguém gosta de ficar num lugar assim. É como a palavra diz que a mulher rixosa é como uma goteira, né. E às vezes a gente leva isso só para o relacionamento, marido e mulher, mas às vezes nós somos mães rixosas, mães que só reclamam, mães que nunca estão satisfeitas, mães que tudo murmuram, mães e esse ambiente leva eles para longe de nós. Porque a palavra fala sobre isso, a palavra diz, trazendo novamente, aqui está falando sobre relacionamento homem e mulher, mas isso também se encaixa no relacionamento pais e filhos. A palavra diz que o homem, ele prefere morar no deserto do que morar com uma mulher rixosa. O homem, ele prefere morar na beira do telhado, né, na eira do telhado, do que com uma mulher rixosa. Isso também diz respeito aos nossos filhos. Às vezes eles preferem estar lá fora do que dentro. Então, às vezes, as nossas feridas, eles estão feridos por palavras, por gestos, por coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, se pergunte, peça para Deus trazer discernimento. Às vezes, como eu já falei, às vezes o problema não é esse, mas se for esse, que o Espírito traga, que o Espírito nos mostre, para que haja realmente essa mudança de comportamento a começar em nós, né. Se pergunte também se você precisa pedir perdão por algo que feriu seu filho, porque às vezes pais, mães machucam sem perceber, e reconhecer isso que lhe abre caminhos de cura, de reconexão. Um pedido de perdão sincero quebra barreiras invisíveis, cura mágoas antigas, restaura a confiança. Pais também erram, pais são humanos. E quando nós mostramos isso, nós damos a eles o direito de também
entenderem que eles também precisam e eles também podem se arrepender, pedir perdão, voltar. Agora, se somos sempre tão duras, tão inflexíveis, eles se tornam reflexo. Eles se tornam reflexo, querido, daquilo que eles estão vendo. Então, ore sobre isso, peça para Deus discernimento. Ore para que Cristo visite essas áreas profundas do coração do teu filho, revelando as feridas, as memórias, os traumas que geram essa resistência. Peça a cura emocional, peça a restauração da comunicação, peça sensibilidade para falar, para ouvir no tempo certo. Clame para que o Espírito Santo alinhe os corações antes de alinhar o comportamento. Não é somente sobre comportamentos, é sobre corações, alinhamentos de corações. Declare sobre a vida do seu filho, declare que Deus está trazendo cura para as emoções da sua família, que o Senhor está restaurando os vínculos quebrados, que o amor de Cristo está tocando nas feridas antigas, realinhando corações, trazendo paz onde antes só havia dor. Declare isso sobre a tua família. E como uma opção de jejum para esse dia, eu quero desafiar você a fazer um jejum de palavras duras, escolhendo realmente o silêncio, a mansidão, respostas brandas. Porque a resposta dura, a Bíblia diz que a resposta dura, ela suscita a ira. Quando eu respondo duramente ao meu filho, eu deixo ele mais irado. Mas uma resposta branda, querida, ela amolece, ela quebra. Ou às vezes apenas o silêncio. Às vezes eu não sei falar com palavras brandas, eu ainda não sei, pastor, eu não consigo. Então só fica em silêncio, deixa Deus agir. Esse tipo de jejum, ele fortalece o domínio próprio e ele quebra realmente esses ciclos de conflito, porque começa a abrir um espaço emocional e espiritual para que a cura da família aconteça. Porque quando eu respondo duramente, ele também vai responder, talvez duramente ou talvez em silêncio. E isso se torna um ciclo repetitivo, de dor. Né? Então, faz isso, em nome de Jesus. Faz esse jejum no dia de hoje, de palavras duras. Escolhe o silêncio, escolhe a mansidão, escolhe palavras brandas. E você vai ver a tua vida, a vida do teu filho, a vida da tua família sendo transformada. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio, querido. Isso aqui não são apenas orações, são palavras proféticas, lançadas sobre a sua vida, lançadas sobre a sua casa. Eu creio em tudo isso aqui, porque eu já vi Deus fazendo. Eu já vi Deus fazendo na minha vida, na vida de muitas mulheres que eu acompanho. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que Ele pode. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Glória a Deus. Oh, papai, em nome de Jesus, nós te adoramos. Porque nós reconhecemos que o Senhor é um Deus que sonda corações. O Senhor vê aquilo que os nossos olhos não estão vendo. O Senhor Deus é um Deus que cura feridas que ninguém consegue nomear, Pai. Pai, nós te exaltamos, porque o Senhor é aquele que sara mesmo, Pai, os quebrantados de coração. O Senhor liga, o Senhor traz cura sobre as suas feridas. Assim como declara, Senhor, esse Salmo 147. Então, Pai, nós cremos que nada está oculto aos teus olhos. Nenhuma dor, Pai, é pequena demais para o teu cuidado. Nenhuma história, Senhor, é profunda demais para a tua restauração. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos. Porque mesmo, Senhor, quando nós não entendemos o comportamento, Pai, o Senhor é aquele que conhece a raiz. Mesmo que nós não temos sabedoria, Deus, em como lidar com isso, o Senhor sabe exatamente onde tocar, e é por isso que nós descansamos no Senhor. E é por isso que hoje, Senhor, nós oramos, Senhor, pelo coração dos nossos filhos. É hoje, Senhor, nós queremos, Senhor, pedir mesmo, Senhor, que as lembranças, Senhor, que formaram resistência, as feridas que abriram espaço para rebeldia, Senhor, elas sejam saradas em nome de Jesus. Nós pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor venha visitar, Senhor, as áreas, Senhor, que estão escondidas. As memórias, Senhor, que moldaram, Deus, as reações dos nossos filhos. Revela a origem, Pai, da dor. Se existem rejeições, Pai, se existem vergonhas, Pai, se existem inseguranças, Pai, se existem traumas, Pai, que a tua cura venha, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que a lâmpada do Senhor, Pai, esquadrinha o íntimo do nosso ser. Então, sonda, Pai, ilumina, Senhor, cura, Pai. Aquilo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, a nossa convivência, Pai, não consegue perceber, Pai. Aquilo que nós naturalizamos, Pai, em nome de Jesus.
Traz discernimento, Pai, traz luz, Pai, traz revelação. Pai, nós clamamos, Pai, para que Jesus, Pai, por o Cristo que veio curar os contritos de coração, Pai, visite as partes mais profundas, Deus, da alma dos nossos filhos. Que Ele entre, Senhor, naqueles lugares, Senhor, onde a dor virou agressividade, Pai. Onde a frustração, Deus, virou silêncio, Pai. Onde a confusão, Senhor, virou resistência. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo toque o coração deles, Pai. De tal maneira, Deus, que eles não consigam, Pai, eh, eles não consigam mais, Pai, se afastar do Senhor. E que eles possam novamente sentir amor, segurança, valor, propósito. Que toda ferida, Pai, que hoje fala mais alto que a Tua voz, seja calada, Pai, pela Tua presença. Que toda memória, Senhor, que ainda dói, Pai, seja curada pela Tua compaixão. Que todo trauma, Pai, que moldou o comportamento, seja reescrito, Pai, pela Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Nós também oramos, Senhor, por nós mesmas, Pai, pela nossa família. Cura, Pai, as nossas emoções. Tira de nós, Pai, reações, Pai, que machucam, palavras que ferem, expectativas pesadas, Pai, que geram culpa. Quebra, Senhor, em nós toda a rigidez emocional, tudo aquilo que impede a reconciliação. Nos suaviza, Pai. Nos trata, Pai. Nos renova. Nos ensine, Pai, a reagir não ao comportamento dos nossos filhos, Pai, mas à dor, Deus, que está por trás de tudo isso. Nos dá mansidão, Pai, para não intensificar os conflitos. Nos dá sabedoria, Pai, para sabermos quando falar, como falar, quando silenciar. Pai, em nome de Jesus, restaura a comunicação entre nós. Pai, eu sei, Senhor, que é mais fácil, Senhor, se afastar quando o coração está ferido. Aproximar-se exige cura, Pai, exige tempo. Mas nós queremos te pedir, Senhor, nos cura, Pai, para que nós possamos eh, nos ouvir, Pai, sem medo, nos expressar sem violência, nos reconciliar, Senhor, sem acusações. Remove tudo aquilo que impede o diálogo, Pai, o afeto, a compreensão, a confiança. Pai, que o nosso lar seja um ambiente, Senhor, onde a ferida encontre cura, Pai, e que não seja mais um lugar, Pai, de dor. Então, Pai, nós te pedimos, visita os pensamentos dos nossos filhos. Tira, Pai, as conclusões erradas, aquilo que ele criou, Senhor, a respeito dele mesmo, sobre nós como pais, como mães, as conclusões que ele criou sobre o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua verdade, Pai, ela é como um bálsamo, que ela possa substituir mesmo, Senhor, toda mentira que moldou a identidade dos nossos filhos. Que eles saibam, Deus, que eles são amados, desejados, valorizados, que eles são chamados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma dor, Pai, venha distorcer a maneira, Pai, como ele se enxerga, mas que ele possa realmente, Senhor, entender que o Senhor tem cura para a vida dele, tem cura emocional, espiritual. Em nome de Jesus, cura, Pai. Nos cura, Pai. Cura os vínculos, as expectativas, as falas mal interpretadas, os silêncios, Pai, que se tornaram mudos. Derrama o teu óleo, Pai, sobre tudo aquilo, Senhor, que rachou, tudo aquilo que está ressecado, Pai. Que o teu óleo venha mesmo, Deus, trazendo mobilidade, Pai, dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Nós cremos mesmo, Senhor, que quando o coração é curado, a rebeldia perde a força. E é por isso que nós declaramos, Deus, que a cura já começou. Nós declaramos que o teu Espírito está agindo no invisível. Nós declaramos que as feridas estão sendo tratadas, que as tensões estão sendo dissolvidas e que os vínculos estão sendo restaurados. Nós cremos, Pai, na tua presença que sara e que já está visitando as nossas casas e fazendo aquilo que nenhuma conversa humana consegue realizar. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Que Deus continue restaurando a tua casa, te dando discernimento mesmo para perceber o que está por trás da rebeldia. Que você não ore apenas sobre o comportamento, mas que você ore especificamente sobre as raízes. Em nome de Jesus.